Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Akira Goto. E eu, Cláudio Rocha. E hoje estamos no terceiro vídeo da série com o nosso convidado, Cláudio Rocha, para responder as perguntas dos nossos ouvintes sobre identidade visual e tipografia. E vamos para a pergunta do Josimar, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu queria saber como é feito o processo de transformação das informações do briefing em marca. Como é feito o processo de transformação das informações do briefing em marca? Como transferir esse sentimento para uma marca? É uma pergunta quase de cunho filosófico, né? Traz essa carga emotiva muito forte, né, do Josimar. E então, Cláudio, como é que a gente faz essa transferência, essa transformação? Olha, eu uso a palavra materialização. Materialização? Essa transformação, porque a gente recebe um conjunto de informações que são passadas pelo cliente para a gente poder atuar, né, traduzir visualmente essa necessidade de comunicação. Né? E que normalmente esse briefing vem totalmente racional, né? Sim. Às vezes é irracional, às vezes tem uma carga emocional também. Né? Imagina toda a expectativa, né, do cliente em desenvolver uma atividade que precisa de ter uma identidade. Por trás disso tem todo o investimento de tempo, energia, né, de dedicação, para que aquela atividade, aquele negócio aconteça, cumpra a finalidade, né, total daquela proposta. E a gente faz parte disso, a gente tem que traduzir, materializar. Né? Então, essa transformação do briefing em um desenho de um logotipo, de uma marca, é super delicado, é intenso. Né? Porque a gente tem uma necessidade de entender claramente. O cliente necessariamente não domina esse universo, não é que ele conheça bem, ele conhece bem a atividade dele, o processo de fabricação ou atuação do mercado, mas não a questão visual. Né? A gente tem que traduzir isso, e nem sempre o cliente já vem com alguma um preconceito, né? Uma ideia anterior de o que ele quer fazer. Quando ele passa o briefing, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o próprio briefing. Né? Certo. Como assim? Agora eu fiquei confuso, assim, tipo, olhar o próprio briefing. Mas é uma coisa que eu já faço, ou será que não? Então, é porque às vezes a gente toma o briefing como uma premissa a ser seguida porque o cliente passou aquilo para a gente. Eu costumo fazer uma coisa que assim, confirmar esse briefing, ter certeza de que aquelas premissas, elas são realmente um dado a ser seguido inquestionavelmente. Eu não vou questionar isso. O ipsis literis ali. Você traçar o quê? Se você me deu um briefing, ok, a responsabilidade é sua. Mas eu acho que é possível e necessário você olhar para aquele briefing, confirmar. Já aconteceu, por exemplo, da gente questionar esse briefing. Foi um caso que a gente desenvolveu na Argentina, era um rótulo para uma cerveja sem álcool. E o cliente passou para a gente uma postura, um posicionamento dizendo assim, olha, a cerveja ela é mais leve, ela tem umas certas características nessa categoria das bebidas light, né, bebidas leves, então não pode ir para essa direção. A gente olhou e foi analisar e percebeu que quem bebe cerveja light é porque tem algum problema ou alguma questão ideológica e não quer consumir álcool. Mas ele não quer fazer o papel do fracote, né? Do cara, está bebendo, né, uma bebida assim, tinha que ser uma coisa, né, para macho, uma coisa forte. Assim, se for para beber sem álcool, beba refrigerante. Então, a gente falou, não, por que a gente não considerar que essa cerveja, esse produto, ela tem todos os atributos de cerveja, portanto, tem todas as condições, né, de sabor, de corpo, e visualmente afirmar isso. Ela, além de tudo, o nome também justificava, era Liberty. Além dela ter todos os atributos de sabor, de força, de peso, ela não tem o álcool. Isso não é uma deficiência, é um atributo positivo. Eu vou consumir cerveja porque eu gosto de cerveja, agora eu não quero necessariamente me embebedar, né? Me intoxicar com álcool. Sim. Né? E a gente
questionou o briefing, falou, não, vamos fazer uma cerveja forte, uma imagem forte, cores escuras, dentro do código da categoria, não fazer um rótulo, um logotipo, né? Uma coisa simples, assim, fraquinha e tal. Então, essa questão da materialização do briefing, né, a transformação do briefing, também merece uma reflexão, processo de reflexão anterior para você dar uma resposta com propriedade, com segurança e não desenhar uma coisa sem ter essa consciência. Não adotar o briefing como uma premissa inquestionável. Porque às vezes você pode encontrar soluções de desenho que reforcem um determinado atributo que não estava previsto. Porque essa é a capacidade do design, né? De você dar forma a uma ideia. Então, as letras cumprem esse papel. Como a gente já mencionou nas outras respostas, né? A resposta do Everton, a questão dos atributos tem que estar contemplados, mas não é a carga de responsabilidade não é total. Né? Então, equilibrar isso. Essa responsabilidade com essas características, né, que a gente tem, que vem do briefing. Mas vamos olhar para o briefing antes. Confirma o briefing. Pensa no briefing. Não sai desenhando direto, né, porque não é uma... Como é que eu vou dizer? Quando você está fazendo uma peça gráfica, um design, um desenho, você está trabalhando com formas, cores, né? Equilibrando massas de cor, é uma coisa que vai para a linguagem, é uma coisa assim mais, entre aspas, artística. Mas não é uma coisa isolada, ela pertence a um outro segmento mais amplo, onde essas formas elas estão a serviço, né? Da comunicação visual, elas têm que ter eficiência. Né? E para ela ter eficiência você tem que dominar um pouco de teoria da comunicação, um pouco, né? Trabalhar com signos, com símbolos. As letras também têm uma carga simbólica, né? Independente do conteúdo, da mensagem verbal que elas transmitem, as formas também adquirem, né? Vamos dizer assim, esses sentimentos que ele mencionou aqui na pergunta. É possível você, como a gente já citou também na resposta para o Everton, que a Comic Sans ela é universal. Um caso muito interessante, quando uns 2 anos atrás a NASA comunicou a descoberta, né, na verdade não foi a NASA, foi um centro tecnológico, a descoberta do bóson de Higgs. A confirmação, né, a experimento que determinou a comprovação na prática que essa teoria era real, que existia essa partícula de Deus, né, que explicava a transferência de uma coisa de energia, como ela ganhava massa. Uma coisa altamente técnica, né? Na apresentação para a comunidade científica, para o público em geral, eles utilizaram Comic Sans. Por quê? Nossa, eu não lembro dessa parte deles terem usado Comic Sans, acho. Mas, pô... Aconteceu e no meio tipográfico isso foi motivo de discussão nas redes sociais e tal. Por que eles fizeram isso? Porque eles achavam que era uma coisa tão árida, uma coisa tão técnica, que usar uma letra amigável poderia atenuar essa aridez, essa dificuldade de transmitir uma coisa que, na verdade, eles nem fotografaram o bóson de Higgs, eles fotografaram o rastro dele. Coisa assim, super, né, complexa. Explicar a existência de algo, não de algo físico, algo material ali, mas um fenômeno. Que é difícil para pensar, né, nessa situação, dessa ocorrência. Até fazendo um pequeno paralelo eu tenho um filho de 2 anos agora, assim, e agora explicando para ele como as coisas acontecem. E aí foi uma situação bem maluca, que aí não é tão cabeludo como o bóson de Higgs, mas foi uma coisa simples, assim, falando para ele como é que é o sistema de compra que a gente utiliza, que é nas redes de farmácia, você vai, pega o produto, passa no caixa, você paga o dinheiro e volta, né? Aí ele pegou um produto lá que fica na altura dele, ele pegou e tava indo embora. Eu falei, não, Gabriel, peraí. Faz o seguinte, e pra explicar pra mim foi uma coisa meio maluca, porque foi assim, não, Gabriel, me dá aqui, eu vou dar pro caixa, pro tio do caixa, eu vou dar dinheiro e ele vai me devolver. Aí eu parei assim,
É uma explicação meio maluca, mas eu tô devolvendo pra ele, sendo que é pra mim. Exato. E isso foi uma coisa simples pra uma criança. Agora, eu imagino toda essa parte física, da física, aliás, a física quântica já é uma especialização, até caindo na pergunta do Andrei, de especialização, né? Uma coisa tão específica, para falar de uma forma tão clara, tão mais próxima, né? De uma forma mais leiga, né? E aí trazer a tipografia uma amigável, é a situação, né? O intuito foi louvável e não está errado, né? Conceitualmente falando. Eles pegaram uma tipografia que tem atributos ali que são pertinentes para o tom da apresentação, que é uma coisa mais amigável, mas assim, aí todo mundo acaba atacando só o estético, né? Prestando atenção nisso, que é um pouco a obrigação de quem trabalha com comunicação visual. Não ser rígido a ponto de ficar estabelecendo julgamentos, né? É adequado, não é adequado, ou melhor, é certo ou errado, mas assim, na medida que alguém tem uma necessidade de comunicação, tem os instrumentos, vai usar, né, aqueles recursos. Sim. O cara que fez a apresentação lá, um PowerPoint, tinha lá no menu de fontes dele a Comic Sans. Por que ele não usou a Vanguard, o Arial, a Times? Ele quis passar um atributo. Sim. Então, essa questão de como você veste um texto, né? Mais formal, mais informal, mais infantil, mais masculino, mais feminino, mais tecnológico. Então, a tipografia tem essa capacidade, a gente tem que dominar essa linguagem, aplicar ou escolher uma fonte a partir da nossa opinião. Essa opinião ela não pode ser subjetiva. Você tem que estudar tipografia, história de tipografia. Se você vai usar uma fonte para um determinado segmento, uma determinada abordagem, você vai ter uma opção de fontes que podem cumprir aquele papel, aquela função, e você vai aí sim entrar na questão da eficiência estética, que letra, que fonte acomoda melhor naquele layout. Mas enfim, é uma realização, é uma escolha, né, realizada profissionalmente. Não pode ser por pegar a primeira letra que está no menu, que começa com a letra A e achar que aquela está boa. Às vezes acontece isso na pressa ou na falta de domínio da linguagem. Você escolher uma letra, uma fonte, sem muita propriedade. Mas e é interessante quando a gente fala, quando você estava comentando dessa parte do briefing, dessa parte agora confirmar o briefing, que é uma relação interessante quando a gente fala que até mesmo aqui da experiência do escritório, a experiência do escritório também já tomou muito na cabeça, seguindo nessa linha há muito tempo atrás. Mas é aquilo, por experiência própria eu posso comentar para você. Se você não questiona o briefing ou confirma o briefing, o cliente vai confirmar o briefing para você. Isso é batalha. É uma lei. É uma lei. Não tem como fugir disso. E quando a gente fala assim de não somente marcas novas, mas se você se trata de um trabalho de redesenho, atualização de uma marca, por exemplo, você analisar todo o material de comunicação que eles já fizeram, assim, de PowerPoint, anúncio, mesmo que a própria pessoa tenha feito, você como designer, o seu preconceito pode falar assim, esse material é todo horrível, mas por que ele escolheu determinada fonte? E saber esmiuçar essas informações traz para você coisas positivas que aquela comunicação tem, apesar de estar totalmente torta com a comunicação. Estar torta não significa que está errado, mas ele foi por um caminho que não pode ser um caminho melhor trilhado. Mais adequado. Para aquelas condições, para aquela resposta, né? Eu costumo falar até para os meus alunos, não tem certo, errado, bonito, feio. É a questão subjetiva. Agora, adequado ou inadequado, segundo alguns princípios, você pode tecnicamente argumentar. Né? Até mesmo quando a gente fala de é masculino, feminino, tradicional, inovador, não dá para se colocar assim, é inovador, é tradicional. Você tem os tons de cinza aí muito grandes e muito variados. E a questão, se for a questão do julgamento, né? Às vezes a gente é obrigado a julgar, dar opinião. Né? E sem conhecer o briefing, né, que a gente está falando desse assunto, fica difícil de você entender qual foi a proposta, né? Por que aquela proposta aconteceu. E às vezes você fala uma coisa que eu acho engraçada, né? Como é que alguém desenhou isso?
né, criticando. Eu paro e pergunto assim, como é que alguém aprovou isso? Né? Como é que o cliente entendeu aquilo como apropriado para o que ele queria? Então, vai na questão da profissionalização das relações de trabalho, né? Na questão da comunicação visual. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente nas redes sociais, sair dizendo isso aí é horrível. Isso é... Que na área de marcas é o que mais acontece. Esse logo é horrível, esse tá mais ou menos, mas às vezes muitas das questões é aquilo. Por que aconteceu essa mudança? Era pertinente? O que tinha por trás disso? Existem às vezes muitas relações políticas no sentido da construção dessa trajetória, dessa desenvolvimento de uma marca, de uma construção de uma marca, né? Como profissionais, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, como usuários, né? Como leitores, o que for, claro que tem esse lado emocional, né? Aquela marca faz parte da tua vida, é uma marca querida, é uma coisa que você incorporou. Você tem todo dia de falar, não gostei dessa mudança, acho que gostava muito mais do anterior. É uma questão subjetiva. Agora, como técnicos, como profissionais, a gente tem que, olhar, entender, analisar, isso vale. Agora, emitir opinião, eu acho que emitir opinião, a gente emite quando a gente escolhe uma fonte, quando a gente desenha, né? E você julgar o trabalho de um colega, uma coisa, você pode emitir sua opinião também, mas sempre com respeito, com conhecimento, não sair falando porque pode pegar mal. Sim, mas eu acho que não é o Akira positivista, nada disso, mas se algo culminou, até mesmo assim, do que você comentou, Cláudio, assim, não, como chegou a isso, mas como o cliente aprovou isso, mas às vezes a gente acaba, quando a gente começa a analisar, ver sobre uma outra ótica, assim, você consegue entender até os lados positivos que aquela marca, que no princípio pode ser horrorosa, possui. Não que seria aprovado daquele jeito. Você como profissional, nós como profissionais podemos falar assim, não, podia ter feito de outra forma, ter algum errinho aqui. Análise técnica, mas também saber identificar, acho que é importante também ver isso, de um trabalho horrível, quais são os pontos positivos que aquela marca está trazendo. E assim, aí faria de outra forma? Faria de outra forma, não deixaria do jeito que estava, são outros esmiuçamentos, mas que pontos positivos aquilo acarretaria, né? É verdade. Acarreta, aliás. Bom, é isso. É isso aí, Josimar. Muito legal a tua pergunta. Cara, e o pior é que a gente fez um comentário breve aqui, a gente falou assim, não, isso aqui está muito explicado nas outras, assim, não ia se estender tanto, acabou se estendendo. Foi uma pergunta muito bacana e que trouxe essa pequena carga emocional para todos nós aqui do escritório. Josimar, muito obrigado pela sua pergunta e nos vemos no próximo Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Até mais! Até mais!